Só quem é livre sai do seu lugar e cumprimenta pelo menos 3 pessoas. Dê uma boa noite para ela. Diga que Jesus ama. Diga que Deus é bom. Diga que Ele está no melhor lugar. Que Ele está no melhor lugar que poderia estar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Que grande bênção. Amém. Glória a Deus. Poder se sentar. Aleluias. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Glória a Deus. Amém. Pessoal do louvor, muito obrigado. Amém. Só Jesus, se puder ficar. Amém. Você já disse que Deus é bom hoje? Você tem a oportunidade de falar que Deus é bom. Quando você diz que Deus é bom, você também está falando que o diabo não presta. Quem crê que Deus é bom? E que o diabo não presta? Amém? Ele é o fedorento. Diga fedorento. Aleluias. Que grande bênção. Hoje é uma noite maravilhosa que nós estamos celebrando. Cada dia Deus tem se feito presente neste lugar. Deus tem feito grandes coisas neste lugar. Você está num tempo, uma estação de crescimento, de avanço, de multiplicação. Sabe, esse lugar tem uma unção para isso. Desse púlpito libera palavras que vão transformar a sua vida, sua casa, sua saúde, suas finanças, sua empresa, sua rua, seu bairro, sua cidade. Sabe, Deus só precisou de uma pessoa como Jonas, que mesmo que não queria pregar o evangelho, mas quando ele pisou na ilha, lá em Nínive, por causa da unção de Deus, do poder de Deus, do Espírito Santo, da misericórdia dele, toda aquela cidade foi alcançada. Eu te falar uma coisa para você: Surubim nunca mais vai ser a mesma. Escute, nós estamos falando isso há muito tempo já, e isso vai acontecer. Surubim vai ser conhecida como a capital da fé. Diga assim: Surubim é a capital da fé. Diga assim: Surubim é a capital da fé. Diga assim: Surubim é a capital da fé. Diga: essa terra emana leite e mel. Diga: essa terra é a terra do meu prazer, do meu deleite, da minha prosperidade, do meu crescimento, da minha multiplicação, da minha frutificação. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Então, não sei se já falaram já. Acho que Flávio já falou, né, desses livros. Que grande bênção. A mesa que fala, do irmão Reagan. Eu fosse você, eu adquiri esse livro. Fala sobre a ceia, a revelação da ceia do Senhor e fé para remover montanhas. Amém. Fica ali na nossa livraria, à nossa direita, à sua direita, na saída. Amém. Irmãos, nós não vendemos livro para ter lucro. Isso aqui não é comércio. Os livros estão à disposição, principalmente para o pessoal do Rema, que estão fazendo o Rema aqui. Cadê o pessoal do Rema? Amém. Vou perguntar de novo: cadê o pessoal do Rema? O pessoal do Rema é diferente, né? Amém. O pessoal do Rema e a igreja é muito abençoada com esses livros, né? Que eles são vendidos basicamente a preço de custo, para que possa abençoar mesmo a sua vida. Eu sempre falo pro pessoal aqui da igreja: ninguém cresce se você não orar, se você não ler a Bíblia e não ler bons livros. A pessoa não consegue crescer, não consegue desenvolver. Mas aqui você vai ser estimulado a isso, a crescer. Diga assim: eu nasci para crescer. Não, você está com vergonha de falar isso. Diga assim: eu nasci para crescer. Fala, diga: eu nasci para crescer. Amém. Grande bênção. Quero também agradecer. Nós temos a presença aqui do nobre pastor Gilvandro. Cadê ele? Ali, glória a Deus. Paz, pode ficar de pé, amém. Vamos dar uma salva de palmas, amém. Glória a Deus. Ele faz parte da Unipas, amém. Da união dos pastores aqui do Surubim. Uma grande bênção, uma grande honra ter o Senhor aqui conosco. Amém. Obrigado você também que está aqui nos visitando.
vez, ou já está vindo aqui algumas vezes. Se você já está vindo algumas vezes, você já pode se tornar membro da igreja. Você vai fazer o discipulado e você vai ser convidado para isso. Amém? Glória a Deus. Hoje eu tenho algo do Senhor que o Senhor compartilhou conosco. E eu creio que vai abençoar muito, muito, muito a sua vida. Abençoou muito a minha. Eu quis colocar uma linguagem um pouco evangeliquez, né? Mas eu olhei assim depois e falei, rapaz, eu preciso mudar isso. Está dentro de uma bolha. E eu não quero que essa mensagem seja uma mensagem somente para os cristãos, mas que seja o evangelho pregado a pessoas, a seres humanos. E eu coloquei, o tema de hoje são as 3 fases da vida. Existem algumas fases na nossa vida. Eu quero andar e caminhar por 3 fases da vida. E eu tinha colocado os 3 mantos de José. Ó, que coisa maravilhosa. Mas as 3 fases da vida, nós vamos usar a pessoa de José para trazer isso. Eu não sei se você sabe, mas a forma como nós nos vestimos, ela comunica algo. Amém? Então, às vezes as pessoas perguntam, falam, pastor, eu posso usar terno e gravata na praia? Você pode, só não deve, não é o ambiente para isso. Amém? Você pode vir de roupa de banho para a igreja? Se você aparecer ali, vão prender você, porque não é um ambiente para isso. Então, nós vemos que as roupas, elas comunicam algo. Nós vemos que na Bíblia, homens e mulheres eram diferenciados, muitas vezes, pela roupa que vestia. Então, nós vemos também que pessoas, quando elas estavam angustiadas, elas rasgavam as suas vestes, porque elas estavam angustiadas, elas estavam tristes. Elas rasgavam as suas vestes, demonstrando a sua nudez. Olha, eu não estou satisfeito com isso, eu estou angustiado. Sabe, talvez você chegou aqui querendo rasgar as suas vestes nessa noite, com o coração triste, angustiado. Mas Deus tem uma palavra para você. As vestes, elas comunicam muita coisa. Nós vemos Jesus também, as vestes que era tão importante, as vestes quando Jesus foi crucificado, os soldados estavam ali tirando sorte para ver quem ficava com as vestes de Jesus. As vestes são muito importantes. E nós vemos na Bíblia uma pessoa, um jovem chamado José. E nós vemos 3 fases na vida dele. E essas vestes, elas se alternavam durante essas 3 fases. E eu quero compartilhar isso com você. Me enriqueceu muito entender isso e Deus trazer isso para o nosso coração. E eu quero trazer isso aí para o seu coração, do próprio coração de Deus. Essas 3 fases, essas 3 vestes, esses 3 mantos, essas 3 capas, chame o que você quiser. Mas eu quero compartilhar com você isso nessa noite. Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 37, verso de número 1. Esse vai ser o nosso texto base, daí nós vamos discorrer sobre alguns textos. Gênesis 37, 1, nós vamos ler até o 11. Glória a Deus. Não tá? Vou ler aqui com vocês. Gênesis 37, 11. Mas vai aparecer aí daqui a pouco? Ok. Eu vou ler bastante. Seus irmãos, Gênesis 37, do 1 ao 11, perdão. Gênesis 37, do 1 ao 11. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. Diga assim: Israel amava mais José do que todos os seus irmãos. E fez-lhes uma túnica talar de mangas compridas. Diga assim: túnica talar. Diga: de mangas compridas. Era uma túnica colorida, era uma túnica diferenciada, era uma veste diferente do que todos os outros tinham.
Era uma veste especial. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Olha para você ver. Os irmãos de José, eles viram a roupa diferente. Somente a roupa diferente. Mas eles sabiam que isso simbolizava uma preferência do pai. E passaram a odiar. Teve José um sonho. E o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Então, os irmãos de José, algumas pessoas falam que os irmãos de José odiavam José porque José estava se amostrando, porque José tinha um sonho, teve sonhos e saiu falando para os seus irmãos, e aí os irmãos ficaram com inveja. Não, eles já tinham inveja antes. Aqui a Bíblia fala que eles passaram a odiar ainda mais, ou seja, eles já odiavam, mas passaram a odiar ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, que tinham ciúme, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Diga assim: guardava no coração. Diga: guardava no coração. Diga: guardava no coração. Então José, ele ouviu o sonho e ele guardou isso no coração. Parece muito com o que aconteceu com Maria, quando guardava no seu coração quem era Jesus. Primeira veste que eu quero, ou primeira fase, que você chame assim, que eu quero compartilhar com você nessa noite, é a fase do propósito. Diga: propósito. É a veste do propósito, é o manto do propósito. Chame da maneira com que você quiser. Mas eu vejo que José, ele começa agora por causa dessa veste, receber ataques de pessoas por causa do propósito. Porque essa veste estava simbolizando algo que ninguém sabia, mas tinha a ver com o propósito de José. Diga assim: o propósito. Nós vemos aqui em Gênesis os dois sonhos. E eu não sei se você sabe, mas você deve sonhar com o seu propósito. Se você não sabe o propósito, para que você veio, você precisa começar a buscar o seu propósito. Se nada está incomodando ninguém, você já reparou que quando nós temos um propósito, coisas se levantam? Situações se levantam? Pessoas se levantam? Para impedir que o propósito de Deus se realize na sua vida. Isso foi diferente com Jesus. Vamos ler em Lucas, ou João, capítulo de número 3, verso de número 17. Jesus tinha um propósito aqui na terra. João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Para quê? Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Propósito. Deus não enviou Jesus
para julgar o mundo. Ele enviou Jesus para salvar você, para me salvar. Propósito dele, salvação, diga salvação. Mas ele foi apedrejado, cuspido, esbofeteado, crucificado por causa do seu propósito. Mas ele não deixou de cumprir o seu propósito. Talvez eu e você precisamos entender a importância do propósito. Efésios capítulo de número 1, verso de número 3. Efésios 1, verso de número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. 4. Assim como nos escolheu. Diga assim, Ele nos escolheu. Diga, para um propósito. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Diga assim, para ser santo. Diga, eu fui chamado para ser separado. Porque às vezes as pessoas pensam que santo, elas têm uma imagem às vezes religiosa de santo, às vezes de imagens, de esculturas. E às vezes a pessoa não entende o significado da palavra santo. Santo é ser separado, diga separado. Sabe José, quando o pai dele colocou aquela veste, ele estava separando ele. Ele era diferente dos seus irmãos. Sabe, o santo sempre vai ser diferente. Enquanto todo mundo está falando palavrão, aquele que é santo, ele vai estar falando das bênçãos do Senhor. Porque ele está cheio das bênçãos que começam nas regiões celestiais, mas se manifesta aqui no natural, através de mim, de você, através dos santos. Sabe, tem gente que olha para você e ele vai falar assim, agora só quer ser santo, tá na igreja, só quer ser santo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Responde para eles, quero não. Eu sou. Eu não quero ser, eu sou. Porque eu sou separado. Eu decidi me separar da prostituição. Eu decidi me separar da pornografia. Eu decidi me separar da bebida. Eu decidi me separar da mentira. Eu decidi me separar da maledicência. Eu decidi me separar daquilo que não presta. Isso é o quê? É ser santo. E você pode ser santo e se alegrar e se divertir. Porque às vezes as pessoas vão para o outro extremo. Ela pensa que ser santo é não poder fazer nada. Muito pelo contrário. Ser santo é poder fazer tudo aquilo que o diabo não pode fazer. Ei, o diabo não pode adorar a Deus e você pode. O diabo não pode sentir o gosto da comida que você sente. Sabe que ele fica olhando assim, ele fica, rapaz, Deus deu o tato para eles, deu o paladar. Eu não sei o que é sentir o gosto das coisas, mas eles sabem. Sabe quando você come aquela pizza que você vai comer, ou aquele salgado que você vai comer aqui no final? O diabo fica olhando assim, os demônios ficam olhando e falam assim, rapaz, eu não entendo o que eles estão sentindo. Porque você pode fazer coisas que eles não podem. Você pode ser mais do que vencedor. Você pode ser feliz. Você pode crescer. Você pode avançar. Sabe, você pode ser honesto. Você pode ajudar as pessoas. Você pode ser generoso. Você pode todas as coisas. Porque Ele te fortalece. Esse é o primeiro manto, é a primeira fase que nós precisamos descobrir na nossa vida. Para que eu vim? Eu não sei se isso não te incomoda. Talvez você esteja com 20, 30, 40, 50 anos. Está aqui em Surubim. E você nunca se perguntou por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui em Surubim? Qual o meu propósito de estar nessa igreja hoje? Por que Deus me chamou para este lugar? Deixa eu falar uma coisa para você. Você nasceu para um propósito. Sabe, você não foi um erro. Sabe, pessoas pensam assim, será que eu vim na terra, foi um erro do meu pai e da minha mãe?
Eles não queriam, mas de repente eu nasci. Não. Existe um propósito na terra. E Deus olhou para você e Ele olhou e falou assim: eu vou colocar essa pessoa lá na terra para cumprir este propósito. Você nasceu para um propósito. Você não nasceu e de repente Deus falou: eita, e agora? Me pegou de surpresa. Eu vou criar um propósito para essa pessoa aqui. Não. Existe um propósito na terra e por isso você nasceu. Diga assim: eu tenho um propósito. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, você precisa descobrir qual é o seu propósito. Uma das coisas que, certo dia eu estava conversando com uma pessoa. Ela era advogada. E ela estava falando assim para mim: rapaz, eu queria descobrir qual é o meu propósito. E eu perguntei para ela, eu falei assim: o que te deixa indignada na vida? O que te deixa indignada? Ela olhou para mim e falou assim: as pessoas que estão nos presídios presas injustamente. Isso me deixa indignada, porque não tem ninguém para defender essas pessoas. Eu olhei para ela, eu falei: você foi chamada para ser uma defensora pública. Ela: meu Deus, como assim? Como é que você sabe? Eu falei: a tua indignação demonstra o seu propósito. E aí ela olhou para mim assim e falou assim: eu vou fazer uma prova amanhã para a defensoria pública. E ela queria saber como é que eu sabia disso. Ela já tinha descoberto o propósito dela. Ela já estava entrando no propósito dela, mas ela ainda tinha dúvidas. E aí, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que eu sou pastor? Porque um dia eu estava olhando e eu sentando muitas vezes como membro da igreja. E como membro ainda sou pastoreado, graças a Deus por isso. Sento como membro para ouvir, para celebrar, para adorar o Senhor. Porque nós entendemos que existe um pastor da igreja. Que pastor? Diga: Jesus. Jesus é o pastor da igreja. Jesus é o nosso pastor. Nós somos pastores auxiliares aqui. Eu me considero um pastor auxiliar, auxiliando o sumo pastor Jesus. Sabe, eu descobri o propósito porque um dia sentado, eu olhei assim, eu falei: rapaz, a gente está tão cansado de ouvir que pastores fazem isso, pastores fazem aquilo. A mídia mostra isso. Ela não mostra 99 que dá certo, mas ela mostra um que dá errado. Mas isso me indignava. Eu falava assim: rapaz, a gente pode ser melhor. Os cristãos podem ser melhor. Os pastores podem ser melhor. E quando eu me vi pensando assim, eu olhei assim, aí Deus falou para mim, 21 anos de idade eu tinha: você vai ser um pastor. E eu olhei assim, falei: meu Deus. Mas eu não sabia como fazer. Era uma fase da minha vida. Eu não sabia o que fazer, como fazer. Graças a Deus que quando eu ouvi, eu não sei se você sabe, mas quando você descobrir para que você nasceu, isso não quer dizer que você já deve fazer isso. Como assim, pastor? Porque às vezes você não está preparado para isso ainda. Você precisa se preparar. E quando Deus falou para mim que o que ia acontecer, passou-se anos, mais de 15 anos, e eu sei me preparar. Até que um dia Deus me lembrou de novo: eu te chamei para pastorear. E eu falei: tá certo, Senhor, eu vou. Ele falou: mas antes você vai se preparar. Eu falei: oxe, eu tenho 15 anos de crente, de evangelho. Eu vou me preparar. Como assim? Você vai fazer o rema. Eu falei: mas Senhor, são 2 anos. Ele falou: pois é. Você gastou mais de 30 anos da sua vida sem se preparar. E agora eu estou te chamando para preparar em 2 anos. E você está achando ruim? Eu olhei assim, baixei a bola, né? Senhor, fala que teu servo ouve. E decidi me submeter. E peguei todo o conhecimento teológico, todo aquele conhecimento lindo, maravilhoso que tinha, de Gênesis a Apocalipse. Eu falei: Senhor, eu vou considerar isso como se isso não tivesse tão alinhado com a tua palavra.
e eu vou considerar aquilo que é falado no rema como se tivesse alinhado com a tua palavra. E isso transformou a minha vida. Deus falou para mim: eu vou fazer em 2 anos da tua vida o que demoraria 10. 2 anos em 10. Sabe que às vezes a pessoa fala assim: como é que Deus acelera as coisas? Será que Deus acelera as 24 horas, ela fica menor? O mundo gira mais rápido? Não. São intervenções divinas. Coisas que iriam demorar 10 anos para acontecer, pode acontecer em 2. Coisas que poderiam demorar 10 anos para acontecer, pode acontecer hoje. Pode acontecer hoje na tua vida. Sabe quando você descobre o seu propósito, a tua vida agora faz sentido. Faz sentido você acordar agora. Faz sentido eu acordar. Eu acordo e faz sentido a minha vida, porque eu sei que eu vou trabalhar secularmente, mas para um propósito. Eu estou lá como um agente do reino de Deus, para ser um representante do reino de Deus aonde eu vou. Tem um propósito. Eu falo assim: rapaz, eu preciso voltar para casa, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso visitar as pessoas, eu preciso entrar em contato. Nós precisamos alcançar Surubim, essa região. Tem um propósito na minha vida. A tua vida precisa ter um propósito. Que seja o propósito cuidar da sua esposa, que seja o propósito cuidar do teu marido, que seja o propósito de você cuidar da tua casa, que seja o propósito de você cuidar da tua família, que seja o propósito de cuidar da tua empresa, que seja o propósito de evangelizar, que seja o propósito de pregar, que seja o propósito, mas você precisa descobrir o seu propósito. Essa é a primeira fase. Quando você descobre isso, nós vamos para a segunda fase, ou a segunda veste, ou o segundo manto. Tem aquela foto da primeira fase? Coloca para em frente. Se é o teu propósito, não desiste dele. Se é o teu propósito, se agarra com ele, porque vai valer a pena. Vai valer a pena você se envolver com o teu propósito. A tua vida vai fazer sentido. Você vai viver mais, vai viver melhor. As pessoas que têm propósito, elas são mais felizes. Sabe por quê? Porque nós vamos entrar na segunda fase agora. Coloca a segunda veste para a gente ver. Essa segunda fase, ou esse segundo manto, se chama a fase do sacrifício. Diga: sacrifício. Quando você descobre o seu propósito, muitas vezes você vai precisar sacrificar algumas coisas, se sacrificar em algumas coisas. Gênesis, capítulo de número 39, verso de número 1. Nós vamos ler somente alguns versículos, depois você pode ler até o 20. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser o quê? Veio a ser o quê? Veio a ser o quê? Diga: homem próspero. Diga: próspero. Não, fale com a boca cheia. Diga assim: próspero. Não é possível que você não se anima com isso. O camarada descobriu o seu propósito, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido, jogado num poço, depois vendido. E aí ele chega na cadeia, agora para servir, preso. E um comandante, um líder, olha para ele, coloca ele para servir na casa dele, e identifica que José, porque tinha Deus, era um homem próspero. Diga assim: um homem próspero é um homem que tem Deus. Quem tem Deus aqui? O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Diga assim: ele estava no mundo, lá no mundo, preso. Mas um homem que tem Deus, ele não nega os seus princípios. Aonde ele estiver, ele pode estar em alto mar, mas o mar não está nele. Sabe, você pode trabalhar onde você trabalha e Deus ser com você, contanto que você não deixe Deus, não negocie os princípios. Diga: sacrifício. Esse é o sacrifício. Sacrifício não é você vir para a igreja. Se você pensa que é um sacrifício eu vim para a igreja, conversa.
A igreja aqui todo mundo é crente. A igreja aqui é uma bênção, os irmãos são uma bênção. Sacrifício é você ser crente lá fora, na sua casa. É um sacrifício você ser na sua casa fiel, ser uma pessoa amorosa com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. Você continuar vivendo o evangelho dentro da sua casa, viver o evangelho na sua empresa. E isso é um sacrifício. Esse é um sacrifício vivo. Esse é o verdadeiro. E foi isso que aconteceu com José. José estava lá. Avança. 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas lá fora, elas vão começar a olhar para você diferente. As pessoas lá fora vão começar a olhar para você e vai ver Deus na tua vida. Rapaz, quando ela coloca as mãos, as coisas acontecem, dá certo, funciona. Olha o que acontece, avança. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs sob mordomo de sua casa, e lhe passou a mão tudo o que tinha. Essa nova veste é a veste do serviçal, do mordomo, daquele que se sacrifica. Sacrifício por quê? Essa história vai até o verso número 20. Porque agora José comandava tudo na casa de Potifar. E aí de repente, a mulher de Potifar, vendo aquele jovem, começou a desejar ele. E começou a tentar fazer com que ele adulterasse com ela. Sabe, esse jovem já tinha tudo. E ele poderia, mas ele não deveria fazer isso. Ele falou: não, meu Senhor me colocou sobre Senhor de tudo, mas eu não vou me envolver com isso. Diga sacrifício. Isso é viver o evangelho. Sabe, eu quero que você saia daqui dessa igreja, ou quero que você vá para sua casa, continue na igreja, né, mas vá para sua casa, e que você leve esse evangelho para sua casa. Leve esse sacrifício da sua casa, para que quando você chegue lá, porque às vezes você fala assim: ah, mas é um adultério, era algo muito grande, e aí era fácil para ele negar. Quem disse? Sacrifício. Às vezes o seu sacrifício não é um adultério. Às vezes o seu sacrifício é falar palavrão. Às vezes o seu sacrifício é mentir. Às vezes o seu sacrifício é comer demais. Ou às vezes até comer de menos, o que deveria comer. Às vezes o seu sacrifício é não fazer exercício. Ou às vezes o seu sacrifício é idolatrar fazer exercício. Às vezes o seu sacrifício é deixar de assistir algumas coisas. Talvez o seu sacrifício seja se livrar da pornografia. Talvez o seu sacrifício seja na sua mente. Mas quando você descobre o seu propósito, você precisa agora escolher: ou eu vou viver o meu propósito, e isso vai me levar a um sacrifício, ou eu vou viver de qualquer maneira, do jeito que eu acho. Diga sacrifício. Gênesis capítulo de número 40, verso de número 5. Nós vemos José, depois dessa história, a esposa de Potifar olha para Potifar e fala assim: olha, ele tentou fazer algo contra mim. Ó, inverteu o jogo. Injustiçado, irmãos. Foi preso. Agora ele vai para a cadeia mesmo. Ele era escravo, agora ele é um cadeiro. Está preso. Foi preso injustamente. E não tinha a irmã para defender ele. Preso injustamente. Traído pelos seus irmãos. Tentaram assediar ele, se sacrificou. Mentiram, enganaram, foi preso injustamente. Sabe, talvez você está reclamando de barriga cheia, mas foram, me perseguiram, foram injustos comigo. Deixa eu falar uma coisa para você.
Minha cunhada fala, muito mais sofreu Jesus. Sacrifício. Só que quando ele estava na cadeia, diga assim, um homem com Deus. Diga assim, um homem com Deus é um homem próspero em todo lugar. E aí ele está preso. E lá tinha um copeiro e um padeiro que foram presos por Faraó. Foram enviados para a cadeia por Faraó. E ambos estavam lá e sonharam, cada um o seu sonho. Na mesma noite, cada um sonhou com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. E eles tiveram seus sonhos. E aí agora José na cadeia, Deus era com ele e revelou os sonhos. Olha que coisa maravilhosa. José, aquele menino sonhador, lembra do sonho? Que Deus deu o dom para ele. Que dom? De interpretação de sonhos. E agora ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. E ele disse para o copeiro, olha, essas 3 vides que você está vendo representam 3 dias. Daqui a 3 dias você vai voltar e você vai servir o rei novamente. E ele falou para o padeiro, olha, esse sonho que você teve, desses cestos, 3 cestos na sua cabeça, que os pássaros comiam os pães. Ele falou assim, olha, também significam 3 dias. Daqui a 3 dias você vai ser morto e o seu corpo vai ser entregue às aves. E aquilo aconteceu. E José disse para o padeiro, para o copeiro, falou assim, olha, quando você estiver com o rei, lembre de mim. Sabe, irmãos, eu estava estudando sobre isso e eu vi, sabe quanto tempo depois que o copeiro foi lembrar de José? Depois de 2 anos. Faraó teve um sonho, e aí José, o copeiro falou assim, rapaz, olha, lembrei, depois de 2 anos. Eu lembrei que lá na cadeia, quando eu estava preso, tinha um jovem chamado José, que ele revelou o sonho, e aconteceu do jeito que ele falou. Sacrifício traz revelação. Sabe, você quer mais revelação do Senhor para o que fazer? Celebra aonde você está. Sabe, você não vê, irmãos, José reclamando em momento nenhum que foi injustiçado, que mentiram, que a comida da prisão estava ruim, que estava dormindo ruim. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que ele também ali prosperou. Ele começou a ser o líder daquele movimento dos presos. Filipenses capítulo de número 2, verso de número 7. Não foi diferente com o nosso Senhor Jesus. Filipenses 2,7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. 8. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Até onde é o teu sacrifício para cumprir o teu propósito? Sabe, nesses últimos dias, Deus está procurando pessoas que vão até a cruz para cumprir o propósito. Pastor, como assim? É aquilo que ele disse: aquele que quer vir após mim, tome a tua cruz e segue-me. O que é tomar a cruz? Sacrifício. É crucificar os nossos desejos, a nossa carne. É querer fazer o que você fala assim, não, isso não convém. Sabe, algumas pessoas olham assim e falam assim: pastor, o senhor não pode beber? Eu falei: posso, eu tenho dinheiro aqui, tem bar aí, aqui em Surubim, a rodo. Você não pode ir lá? Não posso, se eu quiser eu vou lá, eu pago. Como assim? Mas eu não devo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é ser livre. Antes eu não podia deixar de beber. Eu sempre falava assim: rapaz, olha, daqui eu vou parar. E ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí daqui a pouco eu voltava.
quando eu era jovem, né? Ou jovem há menos tempo. Meus 15, 16 anos, eu falava, 17, 18 anos, eu vou parar. E nunca parava, não conseguia. Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu faço o que eu quero. Existe uma influência maligna. Mas com o Espírito Santo nós temos força. Ele nos ajuda, Ele nos consola. Oh, obrigado, Espírito Santo. Porque Ele não nos abandona. Ele não abandona você. Lucas, capítulo de número 9, verso de número 23. Esse é o nosso sacrifício. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, e a si mesmo, negue dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse salvará. Sabe, a tua vida, assim, a gente fala assim, a minha vida está nas mãos do Senhor. De certa forma sim, mas a nossa salvação está nas nossas mãos. Está escrito isso. Nós devemos negar. Agora às vezes as pessoas pensam que eu vou negar e eu vou ter uma vida triste. Muito pelo contrário. Nós negamos isso. O quê? A miséria, a tristeza. Você pode se alegrar. Sabe, o diabo... Eu lembro que quando eu me converti, era religioso. Muito. Se alguém batesse a palma assim, eu falava assim, vai para o inferno. Era daí para cima, para você ter ideia. Mas coloque suas pedras no chão, Jesus me libertou. Amém? Hoje nós celebramos, nós nos alegramos. Mas irmão, era uma vida que eu vivia de fachada. Na igreja sorridente, mas em casa chorando. Isso não é vida. Era uma pessoa que ia na igreja, mas sem propósito. Sabe, quando você tem o propósito, você agora se sacrifica. E agora já não dói mais. Quando você tem a revelação, o preço nunca é caro demais. Quando você tem a revelação do seu propósito, agora o preço já não é caro demais. Agora ficar, às vezes a pessoa chega aqui na igreja e fala assim, pastor, é 11 horas da noite, o senhor me aconselha ainda? Foi claro. Falei, mas pastor, você não está cansado? Eu falei, tô. Mas não tem problema não. Aí eu falo, eu nasci para isso. Por mim eu fico a noite toda aqui. Vamos visitar, terminou o culto, vamos fazer uma visita, vamos. Vamos fazer a vigília, vamos. Eu nasci para isso. E eu descobri. Então quando a revelação é clara, o preço nunca é caro demais. Quando nós descobrimos essa segunda fase do sacrifício, nós entramos na terceira fase. Diga assim, governo. Coloca aquela outra imagem. Isso. Essa é a imagem do governo. Governo, diga governo. Gênesis capítulo de número 1, 41, verso de número 39. Depois disse a Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino. Diga assim, roupas de linho fino. Uma nova veste, um novo manto.
sobre a vida de José. Uma veste agora de governo. E lhe pôs do pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Sabe, José, ele pagou um preço. E a gente, às vezes a pessoa fala assim: eu estou pagando um preço. Que preço? Ah, pastor, eu já vi pessoas falando para mim: pastor, eu estou aqui no leito do hospital, porque Deus colocou este câncer em mim, para que eu possa aprender, porque eu desobedeci, para que eu possa aprender. Aí eu olhei assim, eu falei, geralmente eu olho assim e falo assim: então pode comprar o caixão. Como assim? Porque se Deus colocou o câncer em você, o que Deus começa, Ele termina. E também não tome remédio, porque você vai contra Deus. Como é que você vai tomar um remédio? Você está indo contra, se Deus foi Deus que fez? Então não tome remédio mais. Sabe, as pessoas às vezes elas não entendem que são as ações que nós tomamos que abre brecha para o diabo fazer. Não é Deus. Muito pelo contrário, nosso Deus é o Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que levanta. Ele quer que você governe sobre as suas emoções. Ele quer que você governe sobre as suas decisões. Ele quer que você governe na sua casa. Ele quer que você governe na sua família. Ele quer que você governe as finanças de Surubim. Ele quer que você governe a sua rua, o seu bairro. Não tem desculpa. Depois que a gente olha a vida de José, não tem desculpa. Uma pessoa que foi traído pelos irmãos, foi vendido, parou numa casa, nessa casa mentiram contra ele, colocaram ele na cadeia, e ele sai da prisão para ser um homem abaixo de Faraó, mais poderoso da época. É assim que Deus faz com um homem e com uma mulher que se rende a Ele. Um homem e uma mulher que se sacrifica, que vai até o fim. Diga governo. Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 9. Vamos ficar de pé, louvor pode vir. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga assim, governo. Diga, existe um nome de governo. Diga de governo. Diga de governo. Diga, existe um nome sobre todo nome. Existe um nome que eu posso governar através desse nome. Existe um nome que você e eu podemos governar. Efésios capítulo de número 2, verso de número 6, e nós vamos terminar aqui. Efésios 2, 6. E juntamente com ele, diga Jesus, diga junto com ele, diga só aqueles que estão junto com ele, diga junto com ele, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe, aqueles que aceitaram a Jesus hoje têm uma posição de governo, de autoridade. Descobrir o propósito, ser mordomo, sacrifício, tomar a cruz, negar a si mesmo, governar. Sabe, muitas pessoas, elas ficam nessas duas primeiras. Ou elas não descobrem o propósito, ou descobrem, mas não se sacrificam. Outras descobrem o propósito e se sacrificam, mas não governam. Mas nessa noite, Deus está levantando um povo que vai descobrir o seu propósito, que vai se sacrificar e vai governar, vai governar, vai governar.
Ei, você nasceu para governar. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Diga em Cristo. Diga em Cristo. Diga em Cristo. O livro de Romanos tem alguns passos para que eu entre nesse processo. Que processo, pastor? Esse processo de propósito, sacrifício e governo. Lá em Romanos, bem rápido para você. Romanos 3:23. Bem rápido. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que revelação maravilhosa. Porque o problema, irmãos, é que algumas pessoas não recebem a salvação porque elas não aceitam que elas erraram. Elas não aceitam que elas pecaram. Mas a Bíblia está escrito na Bíblia. Diga, está na Bíblia. Todos, não tem nenhum aqui que não pecou. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Segundo passo, Romanos 6:23. Entender as consequências do pecado. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o ser humano todo estava em pecado. A consequência do pecado era morte. Morte. Terceiro, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo, diga Cristo, diga Jesus, diga ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ei, Jesus morreu por mim e por você quando a gente não prestava, quando eu e você não valia nada, quando mentíamos, prostituíamos, roubávamos, fazíamos tudo de errado. Éramos pecadores destinados à morte. Mas Jesus morreu por mim. Ele morreu por você. Quarto, Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com um coração e com a sua boca se confessa a respeito da salvação. Então eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca. Pastor, eu já tenho Jesus no meu coração. Pois é, glória a Deus, está 50%. Agora precisa fazer o quê? Confessar Jesus com a tua boca, declarar Jesus com a tua boca. Então nós vemos que todos havíamos pecado. Descobrimos que o salário do pecado era a morte, mas descobrimos que Jesus morreu por nós. E melhor ainda, descobrimos que se nós cremos com o coração e confessar com a nossa boca, nós temos salvação. Nada que eu tenha de dinheiro, de intelecto, nada que eu tenha compra a minha salvação. A única porta para ser salvo é crer com o coração e falar com a boca. Só isso. Não precisa de promessa, não precisa de dinheiro, não precisa de nada para ser salvo. É o dom gratuito de Deus. Quinto passo, Romanos capítulo de número 10, verso de número 13. Romanos 10:13. Porque com o coração, 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, repete comigo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Para invocar precisa falar, sim ou não? Crer com o coração,
e confessar com a sua boca, invocar o nome do Senhor, vai ser o quê? Só isso. Sabe, irmãos, eu lembro do dia que eu aceitei a Jesus, todo errado. Quando eu aceitei a Jesus, eu falei, pronto, e agora? O que vai acontecer? Agora o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim. E aí agora começou o processo de mudança, processo de crescimento. E agora eu tinha força para ir deixando, diga deixando. Sabe, irmãos, tem pessoas que aceitam Jesus e muda da água para o vinho. Mas tem pessoas que levam um tempo, é um processo. E se ela estiver nesse processo, tá tudo bem. Você é aquele que vai dar força para ela se levantar. No dia que ela falar assim, olha, eu estou cansado, você vai falar assim, olha, dá aqui a tua mão, eu estou junto com você, vamos junto. Diga Jesus. Sabe, só Jesus é o que muda a nossa vida. Sem Jesus não há mudança. Pegue suas mãos. Nós vamos cantar essa canção. E você vai declarar isso. Você vai cantar junto conosco. Nós já vamos ceiar. Mas vamos cantar mais uma vez essa canção. Eu creio que vai ser uma grande bênção. Glória a Deus. Limpa, Senhor, os corações. Transforma, Senhor, nessa noite. Restaura, Senhor, a vida. Ressuscita, Senhor, aqueles que estão mortos espiritualmente, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, que essa unção, Pai, de ressurreição, Pai, nas finanças, no casamento, oh, Pai, venha sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que posso me achegar somente pelo